Boa tarde, povo de Deus. Hoje Deus quer falar uma palavra conosco, uma palavra direcionada do céu para o nosso coração. Hoje eu trago uma mensagem escrita no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 1, sobre Moisés quando sobe ao monte. Deus fala com ele face a face ali em cima daquele monte. A palavra de Deus nos orienta, nos conta que o Senhor tinha um propósito para a vida de Moisés. E Moisés, subindo até ali o monte, ele tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro marcado com Deus naquele dia. O Senhor manifesta seu poder, a sua glória na vida de Moisés. E diz a palavra de Deus que a sarça que o Senhor queimava, ela não consumia. A palavra de Deus fala que Moisés, ele sobe naquele monte, para procurar as suas ovelhas. E ali o Senhor manifesta para ele o seu poder e a sua glória. E a palavra de Deus fala em Êxodo 3, verso 1, sobre a aparição de Deus a Moisés. Moisés, quando chega naquele lugar, ele tem um encontro com o Senhor Deus face a face. E a palavra de Deus fala que o encontro com Deus faz a nossa vida ser transformada. E a partir daquele momento, Moisés já não é mais o mesmo, porque ele vê a glória de Deus naquele lugar. A palavra de Deus fala que Moisés apacentava as suas ovelhas e os seus rebanhos. E apareceu-lhe um anjo, diz a palavra de Deus, no meio da sarça, e ali a sarça não se consumia. A palavra de Deus fala que o anjo apareceu para Moisés no meio da sarça e a sarça não se consumia. A palavra fala que Deus aparece para Moisés através de um fogo, através da presença dele que queima sobre aquela sarça, e a sarça ela não se consumia. E a palavra de Deus fala que quando o Senhor fala com Moisés, ali em cima daquele monte, Moisés começa a observar que aquele fogo ardia e a sarça não se consumia. E a palavra de Deus nos orienta e nos fala que a glória de Deus manifesta para Moisés. Eu quero dizer para você que a glória do Senhor, a grandeza do Senhor vai manifestar para você nessa tarde. E a palavra de Deus fala que o Senhor fala com Moisés. Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é terra santa. E diz as escrituras que Moisés, observando que a sarça ardia e não se consumia, ele obedece à voz daquele anjo. Ele tira as sandálias dos pés dele, porque o Senhor dizia para ele que a terra onde ele pisava era terra santa. E a palavra de Deus fala que quando os egípcios adoravam aos seus deuses, quando os egípcios adoravam aqueles outros ídolos, eles sabiam que eles tinham que tirar a sandália dos pés, porque eles estavam diante de uma divindade. E Moisés, para entender que ele estava diante de uma divindade, para que ele soubesse que ele estava diante de um Deus todo-poderoso, diante de uma santidade, Deus manda que ele retire a sandália dos seus pés. Deus falava com Moisés no tempo que ele vivia sobre a face da terra. Moisés era um dos príncipes do Egito. Ele era criado dentro do palácio do rei Faraó. E a palavra de Deus fala que Moisés, ele não se dobra diante das imagens. E Deus, ele comunica com Moisés. Deus vem falar com Moisés naquele dia em cima do monte. E eu quero dizer para você, não sei a sua situação. Eu não sei qual monte você está. Se você está no cume, no alto, ou você está no lugar mais baixo. Mas a palavra para você nessa tarde, diz a palavra de Deus em Êxodo, tira a sandália dos seus pés,
porque você está diante de uma santidade, você está diante de um príncipe, não um príncipe, mas um rei da glória. É um príncipe conversando com o rei. E a palavra de Deus fala que Moisés, ele não se dobra diante da imagem dos deuses do Egito. Ele não se dobra diante daqueles ouro e nem prata dos egípcios. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele vê a glória de Deus naquele alto, o Senhor se manifesta a ele. Quero falar para você, quando Deus aparecer para você no mais alto da sua vida, porque nós às vezes achamos que Deus só é Deus do vale, mas eu quero dizer para você nessa tarde que o nosso Deus é Deus do alto e do baixo, mas a palavra de Deus diz que Deus vai até o cume daquele vale, daquele monte e fala com Moisés. Moisés, hoje Deus quer tirar você dessa situação. Deus quer tirar você do meio da fornalha de fogo ardente. Só que esse fogo que Deus trazia sobre essa sarça, ela representa Israel de Deus. A palavra de Deus fala que a sarça é Israel e o fogo é o Espírito Santo sobre Israel de Deus. Eu quero dizer para você que Deus, ele vai manifestar o poder, a glória dele sobre a sua vida. Deus não vai permitir que você seja consumido pelo fogo que o homem construiu uma fornalha para jogar os servos de Deus. Eu quero falar para você nessa tarde que tem dois tipos de fornalha. Aquele fogo que o homem constrói dentro de uma fornalha mesmo, que Nabucodonosor constrói, o povo constrói para adorar os deuses, adorar ao rei da Babilônia. Mas eu quero dizer para você que hoje o Rei da Glória apresenta para você. O Rei da Glória está em cima desse monte junto com Moisés. E a palavra de Deus fala que Deus tem uma missão para Moisés a partir daquele momento. E Deus manda encher com a glória dele sobre aquela sarça. Deus coloca o poder dele sobre a sarça ardente. E a sarça simboliza Israel de Deus. Deus tem falado de Israel, porque Deus nos chama de Israel de Deus nessa tarde. E Deus manifesta o poder dele sobre Israel. E você vai falar assim, mas ele estava manifestando o seu poder sobre uma árvore. E a árvore não queimava, mas a palavra de Deus fala que a simbologia da árvore simboliza Israel. O fogo é o Deus sobre Israel, protegendo Israel ali do poder do Espírito Santo. E Moisés estava ali sendo convocado para uma missão de Deus. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus fala que Moisés ficou observando um anjo ali no meio do fogo, da fornalha de fogo ardente. E Nabucodonosor o povo tinha mandado fazer uma fornalha para todos aqueles que não adoravam a Deus. E Deus mandou que manifestasse o poder dele sobre aquela fornalha. E colocou ali o fogo ardia, e aquele povo queria destruir os servos do Senhor. Mas eu tenho algo para dizer para você muito forte nessa tarde. Você pode até ser jogado dentro da fornalha feito pela Babilônia, pelo povo de Nabucodonosor. Mas você não vai ser consumido, porque a palavra de Deus diz que o quarto homem da fornalha vai estar aí dentro com você. Você está dentro de uma situação, assim o Senhor fala, mas o Senhor manda te dizer que ele é o quarto homem da fornalha. E a palavra de Deus fala que Moisés também via o fogo. Hoje Deus fala de fogo. E o fogo que Deus quer colocar sobre a sua vida é o poder de Deus, a glória dele na sua vida. E Deus coloca sobre Moisés que não adorava ídolos, não adorava imagens, não adorava a glória do homem na terra, mas ele começa a adorar o Deus da glória. Deus agora muda a feição de Moisés. Moisés agora já não olha mais para o homem comum, o homem que adora todas as imagens da face da terra. E o Senhor convida Moisés, tira a sandália dos seus pés. E Moisés entendeu que no Egito, todas as vezes que eles iam adorar imagens, os egípcios tiravam a sandália dos pés.
Eu quero dizer para você, Deus, quando Ele vai falar com você, Ele fala na plenitude do tempo, Ele fala da forma que você entende, porque a língua de Deus é viva, a nossa língua é universal, ela é viva, e Deus vai falar de uma forma que você entende. Deus está falando para Moisés que ele está diante de uma santidade, ele está diante de uma divindade, e quando nós estamos diante da presença de Deus, Deus muda a nossa face. A palavra de Deus fala que Moisés se transforma. Moisés fica observando aquela sarça de fogo ardente, e aí a presença de Deus já penetra em Moisés, entra na sua face, e quando ele desce daquele monte, o seu rosto brilha. Diz a palavra de Deus que o rosto de Moisés, ele brilha como o sol. Eu quero dizer para você que quando você estiver no lugar mais alto da sua vida, Deus vai apresentar para você, Deus vai falar com você, e Deus vai dizer que Ele é Deus na sua vida. Mesmo que você tenha que descer de cima do monte, mesmo que você tenha que passar pelos obstáculos para descer aquele monte, Deus vai manifestar a glória dele no seu rosto, sim. E Moisés não permitiu, Moisés não teve medo da presença do povo do Egito. Deus falou com Moisés que a partir daquele dia ele tinha uma obra com Moisés. E o Senhor falou: Moisés, eu quero que você entra lá no Egito, que você volta para o Egito e você liberta o meu povo. Deus quer libertar você, Israel de Deus. Deus quer libertar o povo dele da escravidão, do sofrimento, do aprisionamento do faraó. Eu não sei quem tem te aprisionado nessa tarde. Eu não sei qual área da sua vida está presa. Mas o Senhor manda te dizer que Ele é o libertador. A palavra do Senhor de Moisés é muito linda. Ela é uma palavra das mais lindas que eu tenho observado na palavra de Deus, porque Moisés, ele deixa de ser um príncipe e passa a ser um assassino, porque ele fica triste de ver o povo sendo açoitado, sendo escravizado, e ele toma a dor do povo de Israel, ele toma aquele sentimento para ele, e ele mata aquele feitor, e ele foge para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele passa pelo deserto e lá do outro lado ele conhece a glória de Deus. Eu quero dizer para você que passou pelo deserto, passou pela via dolorosa, agora você tem um encontro com Deus. Agora você tem um encontro com Deus Todo-Poderoso no lugar mais alto da sua vida. Quer dizer para você que você está no lugar mais alto. Você agora está em cima do monte, é lá que o Senhor vai te dar o seu socorro. Moisés sai de dentro de um palácio, diante de um Deus humano, para chegar diante de um Deus todo-poderoso. A glória de Deus já está em cima daquele monte esperando por Moisés. E eu quero dizer para você que nessa tarde, Deus mandou que eu abrisse aqui agora essa live e falasse para vocês que estão ouvindo que a glória de Deus já manifesta para vocês nessa tarde. Deus manda dizer para vocês não ter medo diante do homem, porque Moisés saiu fugido daquele lugar, mas o Senhor manda Moisés agora voltar. Moisés volta, mas agora você vai voltar com a minha bênção, você vai voltar com o meu cajado e você vai manifestar o meu poder sobre o Egito. Eu quero dizer para você, quando Deus manifesta o poder dele sobre Moisés, Deus, quando muda ali aquela paisagem diante de Moisés, Deus muda aquela sarça, Deus coloca fogo em cima daquela sarça. A sarça simboliza o fogo santo de Israel, o povo santo de Israel, e o povo não ia ser consumido, o povo não ia ser morto e nem derrotado, porque Deus manda um libertador. E a palavra de Deus fala que Moisés é legislador entre Deus e o homem.
Ele fala com Deus para Deus abençoar a sua vida, a sua casa, e a palavra de Deus começa a fazer hoje uma mudança na sua vida. Deus, ele vem trazendo estruturas novas para você. Ele vem trazendo armas de batalhas para você vencer essa peleja, e ele dá para Moisés uma vara. E a palavra de Deus fala que a vara de Deus, ela vem para julgar o homem. Deus traz uma vara para poder corrigir a vida das pessoas. E Deus desce, fala: desce, Moisés, desce desse monte, porque eu quero que você volte ao Egito. E a palavra de Deus diz que Moisés não titubeou, ele não tremeu, ele não teve medo do homem, porque quem estava à frente dele era o general de guerra. Eu quero dizer para você, quando Deus manda você numa peleja, quando Deus manda você ir para uma luta, subir no alto, no lugar mais alto para orar, porque o seu Deus fica no alto. É de lá que vem o seu socorro, e Moisés acreditou. E a palavra de Deus fala que Moisés ainda dizia para o seu irmão Arão: Senhor Deus, eu não sei falar, porque eu sou pesado no falar. E quantas vezes nós falamos: Deus, eu não sei pregar, eu não sei falar, meu Deus. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor levanta o irmão de Moisés. Deus levanta alguém na sua vida, um irmão, um amigo, um companheiro, e ele coloca na sua boca as palavras. E Deus unge com o poder do Espírito Santo a sua palavra, e ele te manda descer a Israel. Vá até o meu povo que está preso no Egito. Vá diante de Faraó, vai diante daquele homem duro de coração, porque eu manifestarei a ele. Deus manda te dizer que Deus vai manifestar a você. Deus vai manifestar o poder, a honra e a glória dele na sua vida. Ah, Deus, eu não sei falar, eu não sei como agir. Mas o Senhor manda te dizer assim, que você não é criança na presença de Deus. Você já alimenta com alimentos fortes, e por isso Deus hoje te dá uma vara para você guerrear contra todas as hostes celestial da maldade. E a palavra de Deus diz que quando Moisés desce daquele monte, Deus, o Senhor fala, quando ele desce daquele monte, ele já desce com o poder e a glória de Deus. E todas as pessoas que olhavam para Moisés não podiam contemplar tanto a glória de Deus na vida dele. Tem pessoas que não vão conseguir olhar para o seu rosto, porque eles vão ver a glória de Deus na sua vida. Não importa a forma que você desce daquele lugar, se é rastejando, se é com as mãos no chão, porque o monte era muito íngreme, ele era alto e ele tinha que descer lá daquele monte. Muitas das vezes a gente desce, mas a palavra de Deus fala que nós subimos na presença de Deus. Nós subimos para encontrar com o nosso Deus. E a palavra de Deus fala que o Senhor dá poder para Moisés. Eu quero dizer para você que Deus vai dar poder para você nessa tarde. Deus vai instruir sua boca, vai ungir a sua boca de graça, para você manifestar o poder, a honra e a glória para o Senhor Jesus. Aí você vai falar assim: meu Deus, mas como que eu vou descer diante de uma pessoa tão poderosa? Eu morava lá no Egito, junto com esse rei, esse faraó, e ele mandou que eu atravessasse pelo deserto sem nada nas minhas mãos. Ele mandou que eu atravessasse pelo deserto, mas eu quero te dizer uma coisa. Agora quem está mandando você ir até a Faraó é o Rei da Glória. É o Deus Todo-Poderoso e forte na sua peleja e na sua batalha. E ele vai entregar para você a sua vitória. E ele vai mandar pessoas que vão interceder por você, vão colocar palavra na sua boca, e ele vai te dar uma vara. E essa vara vai se transformar no milagre, porque essa vara simboliza a justiça de Deus. Eu quero falar para você que está sendo injustiçado nessa tarde, você que está sendo envergonhado. Deus manda eu te dizer para você: se você crer, você vai ver a glória de Deus. E Moisés desce daquele lugar. Moisés viu a glória de Deus e ele achou que ele ia morrer. E muitas das vezes, quando Deus manifesta a sua glória para nós, nós achamos que nós vamos morrer. Eu quero dizer para você que a glória de Deus vai permanecer na sua vida e na sua casa, porque Deus agora te dá autoridade, Deus te dá sabedoria e ele te manda intercessor.
Quando Deus te manda, é porque Deus vai te dar a vitória. Deus vai honrar você diante desse rei, esse rei do Egito. E você não tenha que temer o Egito, porque Deus está te dando sabedoria, está te dando força para você enfrentar todas as obras do inferno. E a palavra de Deus fala que quando Deus leva Moisés diante de Faraó, quando Moisés atravessou o deserto fugido, porque ele tinha matado o feitor. E a palavra de Deus fala que ele tem um encontro face a face do outro lado com Deus. E muitas das vezes, para a gente encontrar com Deus, nós passamos pelo deserto da nossa vida. E ali Deus não permitiu que Moisés morresse. Você não vai morrer, porque Deus ele vai te entregar para você autoridade. Ele tem que subir lá naquele alto, ele tem que subir lá naquele monte. E lá ele tem encontrado com Deus. E Deus se manifesta a ele. Deus vai se manifestar a você. Você está com medo de quê? Você está com medo de descer daí do monte e a grandeza e a glória de Deus se afastar de você? Pelo contrário, quando Moisés desce, a autoridade do Senhor desce junto com ele. E ele vai diante de Faraó. O Senhor fala, vai até o Egito, meu servo. Vá até o Egito e liberta o meu povo da mão de Faraó. Deus, não importa quantas pessoas da sua casa, da sua família, dos seus rol de amigos que estão presos no Egito, mas a palavra de Deus está falando para você nessa tarde, vá até a ele, vá lá libertar o meu povo, porque eu te dou autoridade, eu te dou sabedoria e ainda mando o teu irmão junto com você. Quando você se cansar, Moisés, o teu irmão vai estender suas mãos. E se suas mãos ainda abaixar, Moisés, que mãos estendidas significa vitória. E mãos abaixadas significa derrota. E se as suas mãos cansarem, eu coloco uma pedra debaixo dos seus braços, para que você não consiga ser derrotado. Deus, ele vai te dar estratégia. Deus vai nos dar estratégia para vencer todas as obras do inferno. E a palavra de Deus fala que Moisés foi. Ele atravessa novamente o deserto para cá e desce até o Egito. A palavra nos fala que quando ele sai do Egito, ele tinha 40 anos. E quando ele atravessa novamente o Egito, ele tem 80. E nós, às vezes, preocupamos com a nossa força, com nossa idade. Nós não temos mais idade para ficar passando por luta, por dificuldade. E a palavra de Deus fala que Deus falou com Moisés que os olhos dele jamais iam escurecer, que ele não ia perder as suas forças, porque Deus ia restaurar a saúde de Moisés. E eu quero dizer para você que você vai ser restaurado pelo poder de Deus. Deus não vai deixar que você perca a sua visão física e nem espiritual diante da batalha. E a palavra de Deus fala que eles vão diante de Faraó, ele e Arão. E eles chegam lá e Deus manifesta o poder deles sobre aquela vara. E ali começa a missão de Moisés sobre o Egito. A palavra de Deus fala que êxodo significa a retirada e a aliança de Deus com o povo de Israel. Eu quero dizer para você, quando você sair do Egito, quando Deus tirar você dessa situação, Deus vai fazer o êxodo na sua vida. Ele vai fazer uma aliança do céu aí na terra, na sua casa com você. E a palavra de Deus, ela vem manifestando aí a grandeza. Ela vem trazendo aí para você todas as armas para você lutar contra o faraó da sua vida. Eu não sei qual tipo de faraó tem manifestado na sua vida, porque a palavra de Deus fala que faraó tem a representação de Satanás, ele tem a representação do mal, e muitas das vezes levantam pessoas na nossa vida para destruturar a nossa situação com Deus. Eu quero dizer para você assim, que hoje chegou Deus na sua vida. Hoje chegou Moisés na sua vida, sendo libertador na sua vida. E a palavra de Deus fala que Moisés
Ele é legislador de Deus e o homem na terra. Ele é um dos maiores homens na terra. A palavra de Deus fala que ele é o precursor, é aquele que vem abrindo o caminho para o povo de Deus passar. Eu quero dizer para você que hoje Deus manda o anjo dele como Moisés, abrindo as correntes, as cadeias e quebrando todos os obstáculos para você passar. E a palavra de Deus fala que aí entra o Rei da Glória, todo forte e poderoso na batalha. Você não tem que temer o homem, não tem que temer o faraó da sua vida. Porque faraó prendeu o povo de Deus no Egito, mas Deus manda te dizer hoje que ele manda Moisés aí, representante de Deus, te libertar. E a palavra de Deus fala assim, eu sou o libertador de Israel. E quando o Senhor te tirar do Egito, diz o Senhor, ele manda te dizer que é para você toda a bênção que ele te dá. Você dizer assim que o eu sou mandou você fazer. Foi o eu sou que te tirou dessa situação. Sabe quem que é o eu sou? A palavra de Deus fala que Deus não tem nome. E eles, quando Moisés pergunta para Deus, Senhor, como eu vou falar com o faraó para retirar o povo de lá? Quem eu vou dizer que mandou eles saírem de lá? Sabe o que Deus fala com Moisés? Diz para Faraó, o eu sou mandou retirar o povo de Deus lá. O eu sou hoje entra na sua vida. O eu sou hoje entra na sua casa. E ele quebra todas as cadeias do inferno e te dá a vitória. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. O seu rosto vai manifestar do poder de Deus, porque você está diante de uma divindade toda poderosa, que é o Senhor da glória. E o Senhor fala que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da glória, é forte na batalha. Ele não perde nenhuma peleja para o homem da terra, e Deus não perdeu. Moisés foi orientado por Deus, ele foi instruído por Deus. Ele falou, Deus, eu não sei falar não, como que eu vou me apresentar diante desse faraó? E diz a palavra de Deus que faraó, ele é representado por uma divindade maligna, mas a partir do momento que Deus fala com aquele homem, Deus está frente a frente com a obra do mal. Deus te dá autoridade, Deus te dá sabedoria para destruir todas as estruturas malignas. E a palavra de Deus fala que Moisés, ele sendo representante de Deus, do povo de Deus do Egito, ele representa a fé, a esperança e o caminho de Deus no meio do deserto para você passar. Deus manda um anjo. A palavra de Deus fala que Deus manda Moisés, mas ele manda um anjo. A palavra de Deus fala que ele manda esse anjo, e esse anjo tem sobre a cabeça dele uma nuvem que representa a nuvem de glória. Quer dizer para você que a nuvem de glória vai estar representada aí na sua vida. Vai estar representada aí na sua casa. Pela graça e o poder da autoridade do Espírito Santo. Porque hoje Deus mandou uma divindade falar com você. Essa divindade é o Espírito Santo de Deus que vai à sua frente. E ele vai quebrando as cadeias. Ele vai tirando todos os obstáculos para você passar. E a palavra de Deus fala que quando Moisés falava com Deus, a humildade de Moisés, a obediência de Moisés, seja obediente diante do seu Deus, seja humilde diante de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer com você. Quando for o tempo de você andar, você vai caminhar. E quando for o tempo de você parar, você vai parar. Porque a obra de Deus, ela não pode parar. Ela não pode ficar estacionada, porque Deus dá uma ordem no tempo certo de caminhar na presença dele. E a palavra de Deus fala que Moisés chega diante desse faraó. Ele não teme faraó, ele vai. E ali a palavra nos orienta que ele dá a voz de comando. E ele fala assim, o eu sou mandou que você liberte o meu povo. Eu quero dizer para você que Deus hoje manda te dizer que Deus quer libertar o povo dele das armadilhas do inferno, das palavras que as pessoas nos aprisionam. Pessoas que são aprisionadas nas armadilhas do inferno, nas palavras que vêm da boca das pessoas que não vigiam. Então Deus quer trazer para você sabedoria nessa tarde. Deus quer te dar autoridade nessa tarde para você vencer o maligno. E Deus quer te dar força para você sair de cima desse monte, mas com a autoridade do poder de Deus. Deus fala com esse homem.
Deus manifesta ali a glória dele sobre Israel. Deus mostra para ele que o Espírito Santo de Deus não consumia aquela sarça. O fogo queimava, o fogo representando o Espírito Santo de Deus e a sarça Israel de Deus. Eu quero dizer para você que hoje o fogo de Deus representa aí em cima da sua cabeça, na sua vida. E Israel de Deus não vai ser consumida, ela não vai perecer, porque Deus vai dar autoridade para esse povo ser liberto. E hoje Deus vai te libertar dessa situação. Deus vai tirar dessa provação, dessa armadilha do inferno, e Deus vai te dar a vitória. E a palavra de Deus fala que eles são libertos. Faraó liberta aquele povo e eles atravessam ali, diz as escrituras, que eles passam pelo mar. E o anjo de Deus vai à frente da batalha. Eu quero dizer para você que o anjo do Senhor vai à frente da sua batalha. Ele vai à frente da sua peleja e ele vai te garantir a vitória. Mas eu não tenho armas para lutar com esse gigante, eu não tenho armas para lutar com esse homem que representa o mal, mas o Senhor, seu Deus, ele te dá a palavra de vitória. Esse representante do mal, ele é derrotado pela palavra. E Deus manda do céu pragas no Egito. Quando a pessoa não quer te libertar, quando ela não quer deixar sua vida em paz, quando elas não deixam os servos de Deus caminhar em paz, Deus permite a praga entrar na casa delas. Quando você está pedindo, você está orando e as pessoas ficam te perseguindo. O faraó perseguia o povo de Deus, escravizava o povo de Deus. Mas o Senhor Deus falou assim: hoje tem um basta. Hoje eu vou dar um basta nessa situação e vou dar livramento para o meu povo que está chorando na minha presença. E ele diz para você ir e para você acreditar no legislador de Deus, que é Moisés. E Moisés é um representante de Deus aqui na terra. E você também é um representante de Deus aqui na terra. Você é orientado pelo poder do Espírito Santo, porque Moisés foi representado pelo poder do Espírito Santo. E ele vai, e as cadeias são dissipadas. E a palavra de Deus fala que eles marcham ao rumo do Mar Vermelho. E a palavra de Deus fala que o anjo vai à frente. E o anjo vai preparando o caminho. O anjo vai guardando, os anjos vão guardando a vida do servo do Senhor. E ele fala para você nessa tarde: não tenha medo, porque eu sou libertador de Israel. Eu mando um representante meu de Deus para mostrar o caminho que você tem que andar. E meu anjo vai à frente, levando com você a sua vitória. Quando Deus vai à sua frente, quando Deus te dá a ordem, é porque ele vai te dar a vitória. E ali acontece que eles atravessam o mar. A palavra de Deus fala que eles atravessam o mar e aquele faraó fica furioso. Ele fica revoltado por ter libertado o povo de Deus. E assim acontece na nossa vida. Todas as vezes que nós passamos por situação difícil e nós vencemos, o diabo fica furioso para colocar impedimento. Mas o Senhor manda te dizer assim que ele garante a sua vitória. Ele garante a sua passagem pelo mar da sua vida. Esse mar da palavra de Deus aí é o Mar Vermelho, mas hoje o mar que eu quero falar para você representa a sua situação e a sua vida. E o Senhor fala assim para você não preocupar não, que ele foi à frente guardando o servo do Senhor. E ele fala assim: vai ficar tudo bem com você, você vai sair dessa situação sem nenhum dano. E quando chegar do outro lado da margem, você vai cantar o hino da vitória. A palavra do Senhor fala que Miriam, irmã de Moisés, quando atravessa a situação, quando ele atravessa aquele mar, o mar fecha e o povo do Egito são mortos ali dentro daquelas águas. O Senhor garante a vitória. Deus coloca um hino de louvor na boca daquela mulher. E a palavra de Deus fala que Miriam dança na presença de Deus. Eu quero falar para você que você vai dançar na presença de Deus, porque Deus vai te dar a vitória. Preocupa com o faraó, que ele é grande, é poderoso no Egito, não. Mas o Senhor manda te dizer que o seu Deus é grande na batalha. Ele é forte, ele é o rei da glória. Ele entra com poder forte nessa peleja. E ele manda te dizer assim que ele te garante a vitória. Não tema, não olha para faraó, não. Ele é grande, ele é poderoso, ele vai fazer me escravizar de novo. Não, o Senhor manda te dizer assim que ele é o libertador de Israel. Hoje ele te liberta. Hoje ele coloca um hino de louvor na sua boca. Ele te dá autoridade e ele manda você cantar para ele e dizer que só ele é Deus.
E quando vocês passarem por essas dificuldades, vocês lembram que é a mão do Senhor que fez todas as coisas. É Deus que está caminhando com vocês nessa situação. E é Deus que vai dar a vitória. Deus vai dar a vitória para cada um de nós nessa terra. Porque os dias nossos nessa terra são maus. Mas a palavra de Deus diz que não é para nós perdermos o ânimo. E foi assim com Moisés, ele não perdeu o ânimo, ele não teve preguiça de atravessar o deserto com 80 anos. A palavra de Deus fala que quando ele vai tirando o povo de Israel, quando ele chega até na entrada de Jerusalém, a palavra de Deus fala que Moisés já tinha 123 anos e ele não desanimou, ele não envelheceu, seus olhos não perderam vigor, porque a presença de Deus estava com Moisés. A presença do Senhor garantiu para ele a vitória, longevidade, vigor, para ele poder estar vivendo aquele momento dele ali com Deus. A palavra de Deus fala que quando Moisés falava com Deus, o Senhor ouvia Moisés. O Senhor ouvia a sua oração, porque ele falava com o coração dele para Deus, porque as escrituras dizem que Moisés tinha um coração humilde. E a palavra de Deus fala que Deus agrada dos humildes. Deus agrada das suas obras, Deus agrada das suas orações. Então Deus vai te dar você vigor, vai te dar saúde, vai te dar sabedoria para você enfrentar as lutas diárias. E a palavra de Deus fala que o Senhor quer que quando você passar pelas provas, quando você receber os milagres de Deus, vocês possam contar que foi a mão de Deus que fez todas as coisas. Eu quero dizer para vocês que estão me vendo e vão me ver, vocês vão cantar o hino da vitória. E vocês vão chegar lá no rumo da entrada de Jerusalém. Vocês vão entrar em Jerusalém. A palavra de Deus fala que é o primeiro lugar que eles chegam é Jericó. E a palavra de Deus fala que Jericó significa lugar cheiroso, perfume. E Deus não quer só te dar um lugar de delícias, de tranquilidade, do mel da palavra de Deus, mas Ele quer colocar perfume sobre a sua vida. Deus quer te perfumar com o perfume de Cristo, sabe por quê? Deus estava preparando Israel, porque quando viesse Jesus Cristo na plenitude daquele tempo, Jesus Cristo ia colocar o perfume dele na nossa vida. Jesus Cristo ia colocar alegria no nosso coração e Jesus veio para poder aniquilar todas as obras do inferno, para tomar a chave e o poder de Satanás da vida e da morte e nos dar saúde e vitória. Recebe a sua palavra nessa tarde, recebe essa palavra de Deus que o Senhor está falando com você, que Ele é o libertador de Israel. O Senhor é o libertador de Israel na sua vida. Não preocupa que as pessoas estão te escravizando e que elas têm poder para isso, que elas sabem o que elas estão falando. E a palavra de Deus fala que Deus, Ele falou com Moisés de uma forma que Moisés entendeu. E Ele vai falar com você de uma forma que você entende. Ele falou com Moisés que era para Moisés tirar os seus sapatos dos pés. E no Egito, quando eles estavam diante de deuses, quando eles estavam diante daqueles imagens criadas pelo Egito, os egípcios tiravam a sandália dos pés para adorar as entidades. Mas hoje o Senhor manda te dizer assim, sabe como? Não se preocupa, porque quem você está diante é o Deus da glória. Você entendeu que para ficar diante de Deus nós temos que ter santidade, humildade. E Deus quer falar para você nessa tarde que mesmo que Faraó possa tentar te intimidar, fazer medo em você, o Senhor manda te dizer assim que a vara que Ele colocou na mão de Moisés, ela simboliza justiça, o cajado de Deus. Ele te consola, Ele vai trazer para você tudo o que é seu, Ele vai trazer o rebanho de Deus, Ele vai colocar tudo o que te pertence nas suas mãos. E lá no deserto, quando eles têm que atravessar pelo deserto, o Senhor fala que foi o lugar onde mais teve milagre de Deus. Lá no deserto foi aonde aconteceu mais o poder de Deus. Então Deus, Ele está preparando para você nesse deserto da sua vida muito poder, muita vitória, e Ele vai mandar do céu maná, e o maná simboliza a palavra de Deus.
Deus vai mandar palavra para você, vai mandar comida espiritual, aquela comida que Deus mandava para o povo do deserto. Deus não permitiu que eles plantassem nada, porque no deserto não dá nada, então Deus mandava para você. Deus vai mandar para você suprimentos espirituais, Deus vai mandar para você comida vinda do céu, e Deus não vai deixar que você seja envergonhado. Deus não vai deixar que a sua casa caia e nem pereça, porque a glória e a grandeza de Deus vai nascendo sobre ti. O Senhor é forte e poderoso na batalha. E eu me preparei o dia inteiro para poder fazer o vídeo do YouTube. Algumas pessoas já estão me vendo aqui. E eu pedi para elas, em nome de Jesus, para elas salvarem o link lá, o vídeo, e compartilhar para as pessoas, e dizer para essas pessoas que o nosso Deus de Israel vive nesse tempo de pandemia. Deus está permitindo a nossa terra ser assolada. E essa palavra que eu estou dentro de casa o tempo todo, pedindo orientação de Deus, é para chegar nos lares, para libertar o povo de Israel. Deus precisa manifestar o poder dele sobre o povo de Israel. Deus precisa usar a nossa boca para chegar até Faraó e tirar as algemas do povo de Deus. Então eu peço para você que através dessa live, essa live possa chegar em muitos corações, muitas almas, e que Deus possa abençoar a tarde de vocês, possa abençoar a vida de vocês. E eu quero dizer para uma pessoa que está me vendo nessa tarde, o Senhor fala assim que o fogo de Deus estava sobre a sarça, o fogo de Deus estava sobre a vida de Moisés. E eu quero dizer para você assim que aquele fogo, que lá na Babilônia eles colocaram uma fornalha de fogo ardente para queimar o povo de Deus, para queimar Sadraque, Mesaque e Abednego. A palavra de Deus fala que eles não foram queimados, eles não chegaram a ser queimados, porque a palavra de Deus fala que eles jogaram três homens dentro da fornalha de fogo ardente, mas o quarto homem da fornalha, que é Jesus Cristo, estava lá dentro com eles, protegendo a vida deles. Mesmo que as pessoas estão tentando jogar vocês na fornalha de fogo ardente, querendo fazer vocês chorar, sofrer, mas a palavra de Deus fala que o próprio Deus Todo-Poderoso, ele está à frente da sua peleja, trazendo para você alegria e libertação nessa tarde. Assim diz o Senhor para você, você que fala assim: Deus, eu estou dentro de uma situação, eu estou dentro de uma humilhação tão grande, mas o Senhor diz assim para você nessa tarde, que você vai ver a glória de Deus. Hoje Deus mandou uma pessoa ir à sua frente, e ela chama General da Guerra. General de guerra não perde nenhuma peleja, nenhuma batalha, é o anjo de Deus, para poder te dar essa vitória e esse grande livramento. Deus fala que vai destravar as portas para vocês, vai desamarrar tudo que está amarrado, os cadeados de ferro, de bronze, e Deus vai trazer para vocês livramento e vai trazer a vitória. Deus quer que vocês acreditem no poder de Deus, porque Deus não vai permitir que vocês sejam envergonhadas. Assim diz o Senhor. Deus está falando com você, minha irmã. Deus está falando com você, minha irmã querida. Você que tem passado pela via dolorosa, pelo tribunal da justiça do homem. O Senhor manda te dizer que o tribunal da justiça dele vai fazer justiça na sua casa. Deus vai falar lá dentro da sua casa e Deus vai te dar vitória. Assim diz o Senhor. O Senhor não vai deixar você ser envergonhada. Não vai. Deus não vai permitir que você caia, porque a vitória do Senhor vai brilhar dentro da sua casa. Assim diz o Senhor. E o Senhor manda dizer para você nessa tarde que Ele vai manifestar o poder dEle na sua vida. E aonde você estiver, aonde você estiver assistindo, você acreditar que Deus é o Senhor, que tem entrado na sua vida e tem enxugado do seu rosto toda lágrima. Deus vai te dar vitória. Deus, Ele vai te livrar dos laços corrediços. E Deus vai preparar para você, meu irmão, minha irmã, uma mesa na presença dos seus inimigos. E vai ungir sua cabeça com óleo e te dar a vitória nessa tarde. Deus não quer que você desanime, que você perca a sua fé, porque o seu Deus
Ele vem manifestar para você nessa tarde a honra e a glória dele. Recebe essa vitória, recebe o poder de Deus, que Deus manda falar com você de maneira sobrenatural. O Deus da glória, ele fala para você, minha irmã, ele fala para você, meus irmãos, que vocês estão desanimados, que vocês sobem até o alto para orar, vocês vão nos lugares mais altos e vocês oram e vocês são tão apedrejados, tão sofridos, mas eu quero dizer para você assim que o seu Deus todo forte e poderoso, ele vai à frente da sua peleja e Deus vai desarmar os seus inimigos e Deus vai calar a boca dos seus inimigos e vai dar para vocês um hino de louvor a nosso Deus. Deus vai honrar a sua casa, Deus vai honrar a sua fé, Deus vai colocar condições financeiras na sua vida, assim diz o Senhor. Você que está com dificuldade na área financeira, você que tem dificuldade, né? Abre a sua geladeira, eu não sei para quem que eu estou falando, mas o Senhor fala que muitas pessoas vão ver. Você que abre a geladeira da sua casa e fala assim, Deus, não tem nada para mim comer, dá vontade até de eu chorar. E aí você fala, Deus, não tem nada. Mas o Senhor manda te dizer assim que Ele é o Deus da provisão. Para você não retirar suas mãos. Que lá no Egito Ele mandou maná do céu, Ele mandou comida do céu. E Deus vai arrumar pessoas para abençoar a sua mesa, a sua casa. Assim diz o Senhor. O Senhor está preparando para você, meu irmão, uma mesa na presença dos seus inimigos. E a palavra de Deus fala que você vai assentar diante dos seus inimigos e eles vão ter que saber que Deus é o Senhor na sua vida. Eles vão ter que saber que Deus é Deus na sua vida, porque Deus hoje quer te garantir a vitória. Deus quer mudar o seu sorriso de angústia, que nem sorri direito. É aquele sorriso amarelo, né, que a pessoa não ri muito, mas o Senhor manda te dizer assim que Ele vai colocar sorriso na sua boca e alegria no seu coração nessa tarde. Também falo para uma pessoa que está com as vestes de angústia e de tristeza, vestes de luto, vestes de pessoas que morreu alguém na família dela. Deus me mostra essa pessoa muito angustiada, muito triste, muito deprimida. E Deus manda te dizer que é Deus que faz todas as coisas. Deus é que dá permissão das perdas. E Deus sabe quando colhe as suas flores, as suas rosas para levar para o seu jardim. Essa pessoa tem um jardim plantado aqui na terra, mas o Senhor fala assim que a pessoa que Deus levou para o reino dele, Deus agradou da obra dela e Deus permitiu essa pessoa ir porque essa pessoa estava sofrendo. Então Deus permitiu ela ser levada, porque Deus estava trazendo para ela a vitória. Trazendo para essa pessoa que está angustiada, a tristeza está no coração. Mas o Senhor diz assim que Deus, Ele vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. Deus vai enxugar do rosto das pessoas toda lágrima, assim diz o Senhor. Porque nós estamos aqui nessa terra somente de passagem. E no tempo do Senhor, quando cada um de nós partir para a eternidade, nós vamos entender que Deus, Ele sabe como trabalhar no coração do homem. E para nós que oramos, né, não é diferente, porque nós oramos para Deus nos escolher para a glória. E muitas pessoas, Deus não agrada da morte do ímpio, então Deus leva os santos dele para a glória dele. Então Deus manda te dizer que vai enxugar do seu rosto toda lágrima, e Deus ainda vai te dar muita vontade de servir a Deus com alegria e fazer a obra de Deus na presença dele, assim diz o Senhor. Quero dizer para você que Deus hoje vai abençoar a sua vida de uma maneira sobrenatural. Você que está com dificuldades financeiras, né? Deus está preparando para você portas abertas nessa tarde e Deus quer honrar sua vida de todas as formas. No nome do Senhor Jesus Cristo, é Deus que dá a vitória, é Deus que abre portas. Eu vejo pessoas falando assim, mas eu tenho tanto diploma, eu tenho tanta coisa assim, e eu não consigo emprego, não consigo nada. Mas Deus fala assim que Deus é que abre a porta. Ele te dá sabedoria na terra para você estudar. Mas Ele que abre a porta para você, Ele que te dá aí a vitória em todos os sentidos. É para você continuar acreditando, é que Deus que opera o milagre. Então Deus está operando um milagre na vida de várias pessoas nessa tarde. E Deus que abençoava a sua vida, a sua casa, você que ficou aí me ouvindo, me vendo, a vitória é sua em Cristo Jesus.
Também eu vejo pessoas chorando. E o Senhor manda te dizer assim, que Ele vai enxugar do seu rosto toda lágrima, toda angústia, toda tristeza. Que esse mundo aqui, ele traz aflição para nós, mas o Senhor manda te dizer assim, que Deus traz alegria no nosso coração, para você continuar buscando, que a alegria vem do Senhor na nossa vida, assim diz o Senhor dos Exércitos. É a palavra que Deus manda dizer para você nessa tarde. É a palavra que Deus está enviando no seu coração nessa tarde, essa live, né, que Deus preparou para que eu viesse falar com vocês, as pessoas que vão entrar e que viram essa palavra, que Deus abençoe as suas vidas e que o óleo de Deus não falte sobre a sua cabeça e nem que o Espírito Santo de Deus pare de brilhar no seu rosto. Porque o rosto de Moisés brilhava diante de Faraó e o seu rosto vai brilhar diante das pessoas que queiram aprisionar a sua vida e a vida da sua família, aprisionar as coisas que você tem com Deus. Então Deus hoje te dá livramento e te garante a vitória. Eu agradeço cada um de vocês, né? Agora eu tô colocando lá, hoje eu gravei o primeiro vídeo lá no YouTube. Eu espero que muitas pessoas que estão me assistindo, eu quero agradecer. Semana passada muitas pessoas assistiram, né, a palavra de Deus e elas continuaram me pedindo que eu trouxesse a palavra. Então eu acredito que muitas pessoas vão poder estar ali assistindo os vídeos e quantas vezes quiserem assistir, para que o Senhor possa estar entrando com a promessa e a provisão de Deus nas suas vidas. Não percam a esperança de Deus e que Deus abençoe as suas vidas em nome do Senhor Jesus. Fica na paz de Deus e até a próxima, que eu estarei trazendo outra palavra. Assim que Deus mandar, eu vou estar obedecendo aqui, trazendo a palavra de Deus para você, no seu coração. E eu agradeço cada um em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus.